Bom, vamos começar falando agora sobre a nomenclatura dos alcenos. Quem são os alcenos? Eles vão ter, na verdade, somente uma dupla dentro da cadeia carbônica. Então, vamos observar essa primeira aqui. Nós temos uma dupla, então nós consideramos que é um alceno. Como que eu vou fazer essa nomenclatura? A cadeia principal tem que ser o com maior número de carbonos, mas a gente já observa que ela não tem ramificação, é uma cadeia normal. Então, essa daqui já é minha cadeia principal. Como que vai ser a numeração? Eu tenho que numerar a partir de onde está mais próximo à minha dupla. Então, se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, no carbono 3 que vai começar a minha insaturação. Só que eu tem que ser do menor número. Então, eu vou ter que começar a numerar por aqui. Numerei minha cadeia principal. Agora, como que vai ficar a minha nomenclatura? A nomenclatura vai ser, você vai ter que colocar primeiramente a quantidade dos carbonos na cadeia principal, que são 4. Qual o nome que eu dou para 4? But. Hífen. Você vai colocar em qual carbono está a sua insaturação. Então, no carbono 1 e não 2, tá? Porque na sequência daqui para cá, então é no carbono 1. Qual é o tipo de insaturação? An, ligação simples, em ligação dupla ou em ligação tripla? Em. É um hidrocarboneto? Sim, só tem carbono e hidrogênio, então no final é O. Então, but 1N. No segundo exemplo, essa também é uma cadeia normal. Se eu começar daqui a numerar 1, 2, e se eu começar daqui 1, 2, tanto faz, né? Vai ser no segundo carbono. Numerei. De novo, cadeia principal, but. Em qual carbono que está a minha insaturação? 2. Qual tipo de insaturação? Já nos alcenos ramificados, você vai ter uma cadeia que tem ramificação, carbono terciário ou quaternário. Então, eu coloquei essa cadeia circulada em vermelho como a cadeia principal e também onde tem a ligação dupla, tá? Que tá aqui. Como eu vou numerar essa cadeia? A partir do menor número onde está a minha insaturação. Então, eu vou começar a numerar a partir daqui. Show? Como que vai ser a nomenclatura? Primeiro, na nomenclatura, eu vou ter que colocar em qual carbono está a minha ramificação. Então, eu tenho que colocar 5. Qual tipo de ramificação? Metil. Hífen de novo. Como que é a cadeia que tem 6 carbonos? X. Hífen de novo. Em qual carbono está a insaturação? No 2, hífen eno. Ok? É assim que vai ficar a minha nomenclatura. Para o segundo exemplo. O segundo exemplo, a minha cadeia principal é essa, porque tem a minha dupla, tá? Vou começar do menor número, então vai ser daqui. Como que vai ficar a minha nomenclatura? No carbono 3, hífen, eu tenho um propil. 3 carbonos de ramificação é propil. Minha cadeia que tem 7 carbonos na cadeia principal é chamada de hept. Em qual carbono está a minha insaturação? No 1, do tipo eno. Ok? Para os alcadienos, eles também são chamados de dienos, isso porque duas duplas. Então, você vai ter 2 duplas na cadeia. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, não tem cadeia ramificada, então eu não preciso circular a minha cadeia principal. Então, a minha nomenclatura vai ficar, né? Vou só numerar aqui para vocês. Aqui é 1, 2, 3, 4, tá? Então, vai ficar buta, ok? Por que buta?
But é 1 e a gente considera que os outros carbonos, no caso é o 2 e o 3, são carbonos de ligação simples. Então, a gente nem coloca o an, tá vendo? Só colocamos buta. E no carbono 1,3, nós temos um di, que representa 2, eno, ok? Para essa cadeia aqui, já é uma cadeia ramificada. Então, a minha cadeia principal, ó, é essa daqui. É essa daqui, nós devemos circular. A partir de onde a numeração? Do menor número onde tem a minha insaturação. Então, eu vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que vai ficar a minha ramificação? A minha nomenclatura, desculpa. No 4, eu tenho um metil, sendo que eu tenho 8 carbonos. Qual o nome que eu dou? Octa, tá? No carbono 2 e 5, eu tenho um dieno, ok? Essa que vai ficar a minha nomenclatura. Para os alcinos vão ter uma ligação tripla. Não existe, tá, gente? O diino não existe. Só vai ter só com uma ligação do tipo tripla, tá? Como que vai ficar? Numerando. Lembrando que é ínon, tá? In. Eu tenho 4 carbonos, então but. E no carbono 1, eu tenho um ínon, ok? Aqui, tanto faz se eu vim daqui 1, 2, 1, 2, tanto faz. Vou começar da esquerda aqui. Então, também vai ser but, 2, ínon. Cadeia ramificada. Essa daqui é minha cadeia principal. Vou começar a numerar onde tem mais próximo a minha insaturação. Então, tem que ser daqui. No carbono 4, eu tenho um metil. Eu tenho 5 carbonos, que eu dou nome de pente. E no carbono 2, eu tenho um ínon. Ok? Essa que vai ser a nomenclatura. Para essa cadeia aqui, de novo, essa daqui é a minha cadeia principal. De onde eu vou começar a numerar? Onde está mais próximo é a minha insaturação. Então, tem que vir daqui. Ok? Mas aí, vocês iriam perguntar para mim o seguinte. Por que eu não posso começar a numerar daqui, né? Porque daqui vai ser 1, 2, 3, certo? Que ficou menor esse 3 aqui. Ficou a mesma coisa, né? Só que aqui, você tem mais próximo a ramificação. Então, também outro tipo de coisa que faz que você observe para circular a cadeia principal. Ela tem que estar mais próxima à insaturação e mais próxima à ramificação, tá? Então, aqui vai ficar no carbono 2 o metil, né? Onde está a minha ramificação. Ela é uma cadeia que tem 6 carbonos, é chamada de X. E no carbono 3 eu tenho um ínon. Vai ficar assim. A nomenclatura dos ciclanos, né? A gente tem que colocar como prefixo o nome ciclo e fazer a terminação ano, né? Da forma que a gente for vendo em determinado tipo de exemplo. Então, por exemplo, como que vai ser as cadeias de ciclanos? Vão fazer figuras geométricas, né? Como essa daqui num triângulo, pentágono, um quadrado, ou pode ser um hexágono. A gente tem que lembrar que cada extremidade, né, da figura geométrica é um carbono. Então, como que a gente vai nomear esse primeiro exemplo aqui? Como ele é fechado e temos 3 carbonos, eu vou chamar ele de ciclo, que é o prefixo dos ciclanos, e a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, ciclo propano. Ok? Para esse tipo aqui, que são 4, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu abri mais a cadeia. Então, aqui nós temos um ciclo butano. Para esse exemplo aqui, que eu tenho um hexágono
Então, eu tenho ciclo, e quantos carbonos são 5? Ciclo pentano. Ok? E quando a cadeia for ramificada? Esse primeiro exemplo aqui, se a gente começar a numerar por aqui, eu já observo que já está no primeiro carbono. Então, nesse caso, eu não preciso numerar. Casos que eu vou precisar numerar é esse aqui, que a gente vai ainda falar sobre ele ainda. Então, nesse caso aqui, eu não preciso numerar, porque está no carbono 1. Então, eu dou o nome de metil, porque isso aqui é uma ramificação, a cadeia principal é a cadeia fechada. Metil, hífen, ciclo, e quantos carbonos na cadeia principal? 3. Então, ciclo propano. Para esse caso aqui, também é a mesma coisa, eu não preciso numerar a cadeia principal, porque já está no primeiro carbono. E isso aqui é ramificação. Essa ramificação é chamada de etil, então ela vai ficar etil, hífen, ciclo, e esse aqui é um pentano, tudo junto. Agora, esse exemplo aqui. A cadeia principal é a cadeia fechada, só que eu tenho uma ramificação aqui e aqui. Como fazer a numeração da cadeia principal? Eu tenho que partir da ramificação mais simples. Como aqui é um metil e isso aqui é um isopropil, então eu vou começar a numerar a partir daqui no sentido horário, tá? Se, por exemplo, esse isopropil estivesse aqui, nós iríamos partir no sentido anti-horário, tá? Então, aqui vai ser 2, 3, 4, 5. E, em ordem alfabética, a gente tem que fazer. Se esse é o metil e esse é o isopropil, nós temos que numerar a partir do 3, isopropil, né? Por conta da ordem alfabética. 1, metil, ciclo, pentano. Ok? Vai ficar assim a nomenclatura dessa cadeia. E quando tiver insaturação, como a gente também, né, falou anteriormente, não precisa numerar, esse aqui vai ser o ciclo penteno. Significa que eu tenho 5 carbonos, eno porque eu tenho uma dupla. Essa daqui, eu já tenho duas insaturações, então aqui eu preciso numerar. Vou começar a partir do sentido horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome, ciclo, hífen, hexa, hífen, 1, no carbono 1, e no carbono 3 eu tenho um dieno. Essa aqui vai ser a nomenclatura dessa. E cuidado, que isso aqui não é anel aromático, tá? Anel aromático é quando tem 3 insaturações dentro do anel, aqui só tem 2. E esse aqui é também um ciclo, ele vai ser chamado de ciclo hexino. Ah, cuidado, pelo nome aqui da vogal, e aqui a consoante, então você pode colocar juntinho, tá? Então, fica hexino. Se fosse aqui consoante, você teria que separar, tá? Então, pode colocar assim, ou se você quiser também separar, não tem problema. Então, vai ficar ciclo hexino. Ok? Isso aqui é um H.